Deus querido, nós te somos gratos e mais uma vez nós oramos, pedindo a tua intervenção sobrenatural pelo teu Espírito neste culto, para que a tua palavra seja pregada tanto aqui como para as crianças, no poder do teu Espírito, para promover todas aquelas transformações que o Senhor quer fazer, para trazer, ó Deus, firmeza às nossas convicções, para trazer de alguma forma sobrenatural também encorajamento, ânimo, que o Senhor possa estar cuidando para que todas estas coisas aconteçam para a tua honra e glória. E também oramos, ó Deus, pela Vanessa que foi para o hospital com o Pedro, que de fato possa haver algo simples lá que os médicos possam resolver. Queremos colocar também isso em tuas mãos, Senhor. Oramos por todas estas coisas, Pai, pedindo a tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. As crianças podem subir. Queridos, há algum tempo atrás nós começamos a pregar em cima da carta de Paulo a Timóteo, e eu pretendo dar continuidade hoje à mensagem, até porque era parte do meu plano que nós pudéssemos falar sobre qualificações pastorais e também diaconais antes da nossa próxima assembleia semana que vem, onde teremos aí eleições, não é? Então nós vamos retomar agora lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nós tínhamos parado no verso 7, nós vamos dar sequência aí dos versos 8 até o verso 13, pela graça de Deus. Só recapitulando alguma coisa, não é? Nós tínhamos falado que Paulo escreveu esta carta para Timóteo, que era um pastor jovem, e ele dá várias orientações para Timóteo acerca da organização da igreja, e também falando sobre as pessoas e as incumbências que deveriam ter, o que se deveria observar dentro de uma igreja para coibir ou para modificar, caso estivesse errado, posturas de falsas doutrinas que estavam dentro da igreja a partir de falsos mestres. E ele vai mesclando e trocando os temas aí, mas ele vai abordar vários destes temas. E nós vimos dos versos aí do capítulo 3, de 1 até 7, que na última vez que pregamos sobre aqui primeira de Paulo a Timóteo, ele falava sobre o estabelecimento de pastores ou bispos. Nós fizemos aquelas distinções, e tem algumas coisas que são importantes para nós como cristãos, né, para a nossa vida, para os ministérios dessa igreja, e também alguma coisa eu vou falar ao final acerca também para a nossa eleição da semana que vem, me valendo do texto que nós vamos comentar aí. Muito bem, os versos de 8 até 13, eles vão trazer exatamente o tema da diaconia dentro da igreja, não é? E talvez o verso 14, ele vai fazer depois uma transição, mas ele é um verso muito importante. Ele vai respaldar todo o argumento que Paulo vai trazer depois para frente. Lá no verso 14 ele diz: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve. Verso 15: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza, ou baluarte, conforme a versão, coluna e baluarte da verdade. Então ele já trouxe várias instruções. Quando chegar lá na frente, depois ele vai dizer: olha, Timóteo, eu estou te escrevendo estas coisas, porque se eu demorar para chegar aí, você precisa saber como a igreja do Deus vivo deve funcionar. E ele vai então trazer outras informações complementares. Mas voltando lá para o verso 8, nós lemos lá: semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Verso 11, tem um parênteses aqui, ele diz: da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Verso 12, ele fecha o parênteses:
O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem a seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Muito bem, o que a gente vê a princípio, e é importante talvez saber, é que a palavra diácono, e talvez uns 10 correlatos que ela tenha, tá? A palavra ela é grega, mas tem diácono, diaconel, diaconia, então tem uma série de palavras que tem a raiz diácono que nós encontramos no Novo Testamento, que são aí correlatos dessa palavra grega, não é? Essa palavra tem um uso geral de servir ou de serviço. Por que eu digo um uso geral? Porque praticamente a quase totalidade dos textos onde aparece a palavra servo, servir, a palavra que está lá no original é diaconia, diaconato, alguma coisa assim. Mas não só isso, nós vamos ver algumas outras traduções, mas a princípio é bom a gente saber que diaconia é um serviço em geral que é prestado das mais diferentes formas. E por isso o critério dos tradutores é, quando traduzem essa palavra, eles usam algumas palavras no português um pouquinho diferente, dependendo daquilo que o contexto vai exigir. Para vocês terem uma ideia como essa palavra varia nas suas traduções, eu fiz uma transparência, ela ficou um pouco pequena ou muito adensada, talvez nem todos vão enxergar bem, mas depois eu posso até lhes mandar. Nós vamos colocar aqui, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei ali 3 traduções diferentes da Bíblia. Eu coloquei a Almeida Revista Atualizada, a NVI, a Nova Tradução na linguagem de hoje. Então percebam aí, eu coloquei ali, por exemplo, Lucas 8:3, a palavra pode ser prestar um auxílio, ela está lá combinada, é diaconia, ou ajudar, como no caso lá então Joana, Suzane, etc. Lucas 10:40, você pode abrir lá, porque tem um outro pertinho, e você vai dar uma olhada, a palavra diaconia, no sentido geral. O que diz lá, aquele texto famoso de Marta e Maria, Lucas 10:40, diz assim na atualizada: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Essa palavra servir é diaconia. É o serviço de forma mais geral possível. Se você virar a página 12:37 aí de Lucas, diz o seguinte, Jesus falando: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilante. Essa palavra servos aqui é diácono, está sendo usada em sentido geral. Quem é o diácono aqui? É aquela pessoa que está servindo ao Senhor de forma mais geral possível. Não é uma palavra técnica, tá bem? E aí eu fui citando, olha, João 2:9, você vai ver lá, serventes, aqueles que vão buscar as vasilhas com água, são chamados de serventes. Por exemplo, na atualizada, a palavra lá é diácono. Então quem era ali o diácono? Era o serviçal da casa. Ele não era alguém ligado à vida eclesiástica, à vida da igreja, que ainda nem tinha nascido, por sinal, não existia igreja ainda nesse momento aqui. E assim nós vamos ver que lá na linguagem de hoje aparecem empregados para esse texto. Então, dentro do mesmo contexto, tem essas distinções. João 12:26, Jesus vai falar para os seus discípulos a respeito do serviço, e ele fala do servo. A palavra servo é diácono, usada para os discípulos. E assim por diante, se você olhar Gálatas 2:17, a palavra lá é ministro em 2 versões, e trabalho na outra, ou trabalhar, usada metaforicamente para Jesus. Jesus é chamado de um tipo de ministro, mas a palavra que está no original é diácono. Então, exercendo um serviço, alguém que está na postura de um serviçal. E vários outros aí, como a gente pode ver, Romanos 15:31 usa serviço em 2 versões e usa ajuda numa outra. Alguém que está ajudando, está prestando socorro.
está dando suporte para alguém. Isso aí é diácono na Bíblia, em todas, são centenas de ocorrências. Eu não posso, eu tentei fazer o mínimo possível, mas que pudesse dar um contexto interessante para vocês. Agora vamos ver Atos capítulo 6, algo interessante. Nós temos um interesse maior lá na frente, eu gostaria de que você abrisse lá. No verso 1 diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, dos gregos, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas da distribuição diária. Essa palavra distribuição, tem algumas versões que dizem o serviço, A palavra é diaconia. Ou seja, haviam viúvas que não estavam sendo atendidas pelos servos da igreja, pelos serviçais, em necessidades que a igreja deveria acudir. E aí você vai ver então, os discípulos vão, depois nós vamos tratar um pouquinho desse texto, mas vai acontecer alguma coisa importante aqui em Atos capítulo 6, a respeito do recrutamento de pessoas para servir na igreja, porque a diaconia não estava acontecendo a contento. Pessoas estavam lá necessitando de algum serviço que se lhes fosse prestado, e o serviço não estava sendo prestado. Serviço aqui, a palavra é diaconia. Nos versos 2 e 3 também, quando você vê agora aqui dizendo no verso 2: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Servir aqui é diaconia. E aí no verso 3: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Serviço aqui é diaconia também. Então percebem as nuances da tradução, elas variam um pouquinho em relação ao original, porque os tradutores da Bíblia estão dando ênfases diferenciadas aí. Talvez a palavra que apareça com mais frequência a partir das cartas traduzidas a partir do original voltado para a diaconia é ministério. Ministério vai ser aí a diaconia nesse sentido aí. Agora vamos lá, Romanos 12, 7, tem algo interessante que acho que vai te ajudar a fixar um pouco melhor o que eu quero falar acerca dessa palavra, pelo menos nesse momento. Romanos capítulo 12, perdão, é 13 o texto. Romanos capítulo 13, olha só o que Paulo está dizendo: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados, queridos, magistrados aqui e autoridade são derivados da palavra diaconia. E quando você chega no verso 4, ele fala: visto que a autoridade é ministro de Deus. Ministro aqui é diácono. Então veja o que Paulo está dizendo: é que todas as autoridades que governam em termos de legislação, seja delegados, juízes, promotores, as autoridades estabelecidas numa sociedade, eles são diáconos de Deus. Eles prestam um tipo de serviço para Deus. Agora vejam que a palavra não diz que eles são diáconos como alguém ligado à igreja. Eles são serviçais de Deus na sua função. Por isso a palavra aqui, diáconos, foi traduzido, porque claro, ministro aqui vai se ajeitar de uma forma melhor. Então as traduções foram colocadas dessa forma, e todos os outros que eu tenho aí depois eu posso passar para vocês. Muito bem, vamos voltar agora lá para o nosso texto de 1 Timóteo, capítulo 3. O que nós encontramos aí? Quando chega no verso 8,
Paulo diz aqui, semelhantemente quanto a diáconos. Aqui é interessante, a palavra não foi traduzida. O que aconteceu aqui é o que nós chamamos de transliteração. Eles pegaram as letras gregas que estavam lá no original e usaram correspondentes do nosso alfabeto latino. Como acontece, por exemplo, em batismo. A palavra batismo existe no grego, mas eles puseram as letras do nosso alfabeto no lugar das letras gregas e a palavra ficou com esse sentido. Então, essa palavra que está aqui, diácono, no verso 8, de fato é diácono no original. Agora, por um motivo específico que nós vamos tratar, o critério dos tradutores foi não traduzir para ministro, nem para servo, nem para auxiliar, nem para empregado, para nada disso. Foi manter a palavra tal qual está no original. Já bem, aqui quase uns 60 e alguns anos depois do tempo da escritura dos evangelhos e do começo do livro de Atos. Então o que acontece? Passou um intervalo de tempo e para esta aplicação específica, a palavra está sendo usada aqui, não mais daquela forma ordinária, né, como um prestador de serviço qualquer, mas ela está se referindo a alguém específico, que é a figura aí do diácono. Então ele diz, semelhantemente quanto a diáconos, ele vai continuando aí, não é? No verso 8, no verso 10, o que ele diz lá? Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então, estas duas ocorrências aí da palavra, elas não foram traduzidas para nenhuma palavra portuguesa que caberia aí, como está em dezenas, talvez centenas de versos. Eles preferiram transliterar, porque a palavra tem uma ênfase diferente nesse texto aí. Muito bem, daqui a pouco talvez vai ficar um pouquinho mais claro, mas nós vamos seguir em frente. O que nós vemos aí então nesse texto, quando Paulo começa a falar para Timóteo a respeito dos diáconos, é que a semelhança do que acontece com o pastor ou bispo lá no começo do capítulo 3, o diácono deve ser alguém que apresenta algumas qualidades. Existem algumas distinções na vida daquele que deve ser diácono e que devem ser olhadas e que são muito parecidas com aquela do bispo ou pastor, são quase que as mesmas em muitos sentidos. Talvez vai ficar de fora só, traçando um paralelo, a condição de que o pastor tem que ser apto para ensinar e hospitaleiro. As demais qualidades, praticamente as que estão no diaconato, estão também para os pastores e bispos. Então ele vai citar aí as qualificações espirituais, né, que vão tratar de caráter, de conhecimento, de experiência com a palavra. Então ele vai mencionar lá que são respeitáveis, ou seja, que têm uma estatura espiritual ou moral, assim devem ser os diáconos, de uma só palavra, ou seja, comprometidos com a verdade. Nós sabemos, queridos, que a palavra de Deus, ela apresenta a mentira como algo que é do diabo, e Jesus se apresentando como a plenitude da verdade, como sendo Ele mesmo a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Logo, onde há mentira, está exatamente em oposição, se está diametralmente oposto ao que é de Jesus. Então ele diz aqui no verso 8 que eles devem ser de uma só palavra. Isso é falado também lá para os pastores. Deve ter uma palavra só, deve ser alguém comprometido com a verdade. Também deve ser alguém que não tem vícios. Ele diz aí que não pode ser alguém que é apegado a vinho. O cara que tem apego a alguma questão, que tem algum ídolo no coração, que é o que na verdade é um vício, ele não pode ser alguém que deve ser modelo da igreja. Não pode ter vício algum. Eu brinco às vezes com os irmãos que meu único vício é o café, mas eu fico sem tomar quando eu quero, eu gosto, mas não me faz falta, eu não sou viciado, tá? Deixa eu fazer aqui uma ressalva. Então há vários vícios hoje, até alguns novos que não tinham na época de Paulo, como pornografia. Sai sempre reportagem dizendo que isso aí tem viciado pessoas, e ele atua em duas áreas do cérebro distintas. Uma é mais ou menos uma que é a cocaína, acho que atua, a outra é um outro tipo de droga, e ele faz uma combinação que escraviza mais do que qualquer tipo de droga, porque ele busca um senso de satisfação mais intenso e em outras áreas do cérebro, onde uma droga sozinha não consegue alcançar.
Por isso que quem envereda por esse caminho acaba pegando um vício e se torna um descontrole. Então, vícios, o diácono aí, quando ele fala não inclinado a muito vinho, evidente que Paulo está dizendo que essa pessoa não pode ter dependência física, química, não deve ter vícios aí. Também não pode ser ávido por lucro, conforme ele menciona aqui. O que isso significa? É que alguém que vai servir a Deus dentro de uma igreja tem que ser alguém onde as pessoas percebam que a sua satisfação vem do Senhor. A pessoa consegue ser plena em termos de satisfação no Senhor. Aquele que está buscando a corrida pelo dinheiro, a satisfação pelo dinheiro, pelo lucro, como ele vai falar aqui, ele diz aqui, sorte da ganância, o ganancioso, aquele homem tem um espírito de muita conquista voltado para o dinheiro, não é um bom testemunho como diácono. Isso deve ficar perceptível, ele fala algo semelhante também lá para os bispos, para os pastores, não é? É que não deve ser ávido por dinheiro. Pegou a pessoa apegada demais ao dinheiro, que em alguns momentos vai ficar transparecendo que o seu ministério é mal exercido porque o dinheiro o está dominando de alguma forma. Então não pode ser assim com o diácono. Muito bem, o que mais ele vai falar aí? Ele vai dizer também que ele deve ser primeiramente experimentado, ele vai dizer que ele deve ser apegado à palavra. Um diácono é alguém que deve estar pronto, queridos, para, por exemplo, dar conselhos, para encorajar alguém biblicamente, para dar um ânimo, mas não é um ânimo a partir de si mesmo, um encorajamento de si, é alguma coisa que a palavra de Deus está trazendo para animar. Logo, se não há um conhecimento mínimo da palavra, se ele não conserva bem o mistério da fé, com a consciência limpa, se não traz a palavra de Deus consigo, não dá para exercer um bom papel como diácono, como pastor também já vimos lá anteriormente, né? E alguma coisa a mais, ele diz experimentado e aprovado. Então, a prática diária é que deve recomendar um diácono. Então, nós devemos olhar para uma pessoa, entre outras coisas, e ver que ele é experimentado, que nas dificuldades do dia a dia ele apega-se à palavra, que nas horas de crise ele consegue parar, se acalmar e orar, que na hora de uma tensão ele consegue ser um bom moderador aplicando a palavra, alguém experimentado, alguém que está vivenciando a palavra aí. Muito bem, uma outra coisa que ele vai falar e também que ele falou aos pastores aí, não é? Lá no verso 12 agora, eu vou pular o 11, mas vou voltar. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Então, ele também tem que ser casado apenas uma vez e deve ser alguém fiel. Por fim, ele vai dizer aí que o diácono também deve exercer a autoridade adequada no seu lar. Então, as qualificações espirituais que Paulo aponta aqui para Timóteo, como eu disse, um paralelo com as do pastor. Uma pessoa que está firmada na palavra, está guiando sua vida pela palavra, que está andando em dependência de Deus, não é alguém que não peca. Esse nós não temos aqui. Estamos esperando o retorno dele. Não temos a pessoa que não peca. Então nós somos pecadores. Agora, a palavra de Deus está trazendo recomendações acerca do diácono aí. Agora, eu disse para vocês, o verso 13, eu ia pulando, o bom exercício do diaconato concede honra e fé madura. Então, olha o que Paulo diz aqui. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque as qualificações, os desafios do diácono, eles são para ser vivenciados dentro de uma igreja em relação à vida dos membros dessa igreja. Logo, se um diácono não tem relação com pessoas, como é que ele vai alcançar a preeminência? Como é que alguém vai olhar e falar, puxa, ali está um homem de Deus, se não há interação? Se não há trabalho pessoal, como é que alguém vai conseguir preeminência no meio onde ele vive? Só se estiver vivendo de aparência. Mas como é que essa preeminência que Paulo fala que acontece?
é porque as pessoas olharão e falarão: olha, ali está um homem de Deus, olha, poxa, essa pessoa, eu tive uma necessidade, ele ajudou a suprir. E aí vem o lado servo do diácono, que está aqui como uma palavra técnica, o lado de alguém que serve, que se importa com necessidades, que zela pela igreja. Então, esse trabalho, quando bem feito, e eu poderia citar irmãos que estão aqui, que, louvado seja Deus por isso, tem preeminência dentro da igreja, porque sempre foram bons diáconos, sempre se preocuparam com outros, estiveram próximos em horas de crise, ajudaram a suprir necessidades, levaram uma palavra a partir da Escritura num momento difícil, ajudaram a dar um encorajamento, ajudaram a dar um puxão de orelha se foi preciso, com autoridade bíblica. Pessoas que estão visivelmente interessadas com as coisas que são da igreja. Agora, eu disse para vocês que nesse texto há algo importante, não é? É o único texto onde a palavra diácono não foi traduzida, ela foi transliterada, porque ela foi evoluindo e ganhou uma conotação aqui em Timóteo que nós não tínhamos encontrado anteriormente. Mas essa palavra, usada dessa forma como eu estou chamando tecnicamente, ela foi respaldada por Clemente de Roma, Papias, mesmo Eusébio de Cesareia, historiador do segundo para o terceiro, no terceiro século. O que esses historiadores, esses homens narraram em escritos que deixaram? Que houve um momento em que, quando a igreja falava a respeito de diácono, tecnicamente, ela estava falando em relação a alguém, como está exposto aqui em Timóteo, que foi escolhido para um papel específico, e a palavra então tem uma conotação técnica, não é o servo no sentido geral, como eu mostrei um monte de ocorrência. Aqui a palavra, ela ganha um contexto diferenciado. Agora eu quero voltar com vocês lá para Atos capítulo 6, porque essa distinção começou, segundo a maioria dos estudiosos, a acontecer aqui no comecinho da igreja. Atos capítulo 6 é bem anterior a 1 Timóteo, tá? O que acontece? A igreja tinha necessidades, ela precisava de assistência, ela precisava de pessoas que se ocupassem de prestar obras de caridade dentro da igreja, principalmente com viúvas. E depois Paulo vai falar para Timóteo também como deveria ser o trabalho com viúvas na igreja. Então a palavra de Deus sempre deu muita atenção para viúvas e para órfãos, que se hoje já estão em alguma medida desvalidos, naquele tempo muito mais. O status era horrível. Então, quando chega aqui em Atos, que é anterior, como eu disse, a Timóteo, a palavra ainda diácono não tinha essa conotação técnica que ela tem em Timóteo. Era ainda uma palavra usada daquela forma como eu chamei aqui, de ordinária, mais usual, né? Então nós vemos o texto aqui, eu vou reler para você prestar atenção. Ele diz: naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, a igreja estava crescendo. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. As viúvas dos gregos não estavam recebendo comida. Aparentemente havia uma predileção por parte aqui dos líderes religiosos, que talvez na sua maioria eram judeus à época. E vai acontecer algo interessante. Depois, se você quiser ler na sua casa, o nome das pessoas escolhidas para ajudar estas viúvas eram nomes, todos eles oriundos do grego. Então eles aproveitaram e falaram: gente, os gregos que estão sendo maltratados, vamos chamar alguns dos nossos times para ajudar, que eles vão se condoer mais talvez dessas viúvas. E escolheram servidores de origem grega. Então algo pensado aqui, mas veja como as coisas aconteceram. Verso 2: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, eles se juntaram ali, né? Os 12 apóstolos os chamaram e disseram: não é razoável que nós aqui os apóstolos, abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós,
nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, imagina uma igreja ainda não organizada, muita gente, muitas necessidades. Lembra que a gente tinha visto um pouco de tempo antes aqui em Atos? Propriedades foram vendidas para poder ajudar a pessoa a ser sustentada, precisava distribuir essa comida, havia um monte de gente ali, havia uma grande necessidade de um trabalho assistencial, obras de caridade, se é que eu posso chamar assim, cuidar de pessoas em suas necessidades. O que os apóstolos falaram? Olha, está tendo reclamação, nós não vamos dar conta disso, porque nós entendemos que fomos chamados para outra coisa, mas nós vamos chamar pessoas que vão cuidar desse ministério de levar, de suprir as necessidades daquelas pessoas que estão precisando. Então vejam que aqui em Atos acontece algo importante. As qualificações não eram talvez tão grandes quanto aquelas que nós encontramos lá em Timóteo, mas elas praticamente resumem as mesmas coisas, porque ele fala aqui de 3 qualidades. Eles deveriam ter boa reputação, ser cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Então vejam, praticamente tudo que a gente vê em 1 Timóteo cabe aqui dentro disso. Eles tinham que ter boa reputação, alguém que fosse olhar e falar, ali está uma pessoa íntegra, uma pessoa que é cheia do Espírito, ou seja, está com a palavra, não é alguém que vai fazer alguma coisa de forma leviana, e também tem que ser uma pessoa que tem sabedoria. Talvez a palavra que Paulo vai usar lá para Timóteo, aquele que for experimentado, pessoa que sabe lidar com situações, que tem traquejo, que vê ali de forma analítica, às vezes uma tensão e fala, não, peraí, vamos ajeitar isso aqui, ó, nós vamos fazer isso. A pessoa vai e tem autoridade, ela tira o conflito, ela resolve o problema, tem sabedoria. Então, aqui em Atos, eles não foram chamados tecnicamente de diáconos, porque embora houvesse a necessidade, eles foram chamados para fazer o serviço ainda numa igreja não organizada, também não havia pastor, os apóstolos estavam à frente dessa igreja. Agora, lá em 1 Timóteo, tem uns 50 anos, 55 talvez, à frente aqui de Atos. A igreja já estava estruturada em diversos lugares e Paulo está falando, olha, Timóteo, você tem que estabelecer aí na igreja bispo e diácono para fazer as tarefas da igreja. As pessoas devem ter estas qualidades aí, porque nós apóstolos vamos nos dedicar mais à oração e à palavra. Então, aqui, como eu disse, não era tecnicamente o diácono de lá, embora as palavras são ligadas à diaconia. E eles foram então separados pela comunidade, pela igreja. Assim como também nós vamos ver lá em Timóteo, as pessoas são escolhidas para ser diáconos da igreja. Tá bem? Muito bom, então até aqui, queridos, qual é a distinção que eu gostaria de fazer? E nós vamos ver as implicações disso para as nossas vidas, mas é entender que na palavra de Deus nós vamos encontrar a palavra diácono sendo usada para todos aqueles que são crentes em Jesus. Todo crente em Jesus deve prestar diaconia de alguma forma. Aonde o crente vê uma necessidade, ele tem que ajudar a suprir, ele tem que servir, tem que ser servo. Essa palavra de Deus, eu tenho uma anotação que eu fiz aqui, eu acho que eu tenho mais de 60 ocorrências da palavra assim usada para todos os crentes de forma geral. Todo cristão, você guarda isso, ele tem que prestar diaconia de alguma forma. Ele vê uma necessidade, poxa, o meu irmão que está ali, a minha irmã, eu vou ajudar a suprir, eu estarei sendo um diácono ali, não com a conotação técnica da palavra. Esta está lá em Timóteo para um grupo de pessoas específico, né? Como eu havia falado, ali é uma função distinta, e por isso até houve aí a questão dela não ter sido traduzida. Aqui tem uma amostra da variedade de traduções que a palavra diácono serviu. Como eu falei, até para Jesus foi usada, para os discípulos de Jesus, Jesus dizendo que aquele servo que queria ser o primeiro tinha que servir aos demais. Ele fala servir é diaconia. Então a palavra está bem espalhada aí, e a gente vai precisar então se enquadrar, entendendo o trabalho comum e o oficial da igreja aí, né? Muito bem, então essa parte de capítulo 3 que Paulo fala aqui, ele está tratando do estabelecimento de oficiais da igreja, pastores e diáconos e as suas qualificações. Qual é o nosso papel
como crentes em relação a esses homens, é respeitar, honrar esses homens e avaliar as suas responsabilidades e qualidades. Então, uma igreja funcionando normalmente, quando houver necessidade da intervenção de alguém da sua liderança, sejam pastores ou sejam os diáconos, se ele estiver biblicamente embasado, se ele for uma pessoa respeitável, que está dentro dos parâmetros da Escritura, ele deve ser ouvido e respeitado. Ele não é inerrante e nem infalível. Claro que nós podemos e vamos argumentar, a gente pode conversar, mas se houver uma situação onde é preciso que se prevaleça a palavra de um dos oficiais da igreja, não dá para você falar, não quero saber, então eu vou para lá. Não, nós devemos nos subordinar para a aplicação da palavra de Deus quando assim é necessário. Dessa forma é que nós vamos ver acontecer, por exemplo, o que diz no verso 13, que é que aqueles que desempenham bem o diaconato vão conseguir preeminência, porque ficará patente para a igreja que ali está um homem de Deus ajudando a vida da igreja, socorrendo, fazendo uma série de coisas. É bastante trabalho o que deve acontecer aí na esfera do diaconato, né? Então, ser um diácono da igreja, queridos, é algo de muita honra e que deveria ser considerado de forma muito séria por todos aqueles que exercem esse ofício aí. Dito isto, eu vou abrir um parênteses agora no verso 11 para tratar um pouquinho do que esse verso diz, porque esse verso ele traz aí alguma polêmica no meio da igreja. Paulo vem falando a respeito das qualificações dos diáconos, e no verso 11 ele diz: da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Muito bem, qual é a discórdia que acontece ao redor da cristandade? Como Paulo faz aqui uma chamada interpolação, né? Ele abre um parênteses, ele menciona aqui essa palavra mulheres, alguns têm entendido que estas mulheres seriam diaconisas, que é a versão feminina da palavra diácono, né? Então tem igrejas onde existem, onde são separadas mulheres para ser diaconisas, né? Nós não fazemos isso aqui na nossa igreja. Então eu consultei vários estudiosos, e a conclusão que nós temos, e que eu também retirei e que vai ao encontro, né, tem convergência com a nossa declaração de fé, é que de fato o texto não fala de diaconisas. E o que o texto diz aqui? Bom, uma coisa interessante, Paulo usou palavras técnicas aqui para nomear oficiais. Ele usa primeiro a palavra bispo, né, quando ele vai falar para pastor, e quando ele vai falar para os diáconos, duas vezes, verso 8 e também no verso 12, ele usa diáconos. Se quando ele foi falar aqui no verso 11, ele estivesse considerando diaconisa, ele teria usado a palavra diácono também, porque ele vinha chamando os ocupantes desses cargos pelo nome técnico. Agora veja uma coisa, ele usou a palavra mulheres aqui, não é? No verso 2, eu queria que você visse comigo, é bom a gente passar por isso. Ele diz aqui que é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só. Qual é a palavra aqui? Mulher. Qual é o papel de mulher aqui? Esposa. Concordam? Ele tem que ser marido de uma só mulher. Mulher aqui tem a função de esposa no fluxo da exposição que Paulo coloca. No verso 12, ele diz aqui que o diácono deve ser marido de uma só mulher. Qual é o papel que mulher tem aqui? É esposa. Agora, ele não só não usou diácono no verso 11, mas ele usa a mesma palavra que duas vezes ele usou para esposa. No verso 11, da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis e tal. Segundo a grande maioria dos expositores,
o uso que Paulo faz aqui, em outras cartas também, pela repetição da mesma palavra, significa que ele lhes está atribuindo o mesmo sentido. Quisesse ele falar de mulher como diaconisa, ele teria usado, ele usou pastor, né, bispo, ele usou diácono e ele usaria a palavra diácono no feminino, mas ele usou mulher, a mesma palavra que ele usou antes e depois para a esposa. Então isso gramaticalmente é muito forte, no sentido de que ele se refere às esposas do diácono e que é esperado que elas ajudem o marido diácono, mas não de qualquer forma. O verso diz que da mesma forma, da mesma sorte, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Aí surge um verso que é o pomo da discórdia. As igrejas que em geral nomeiam mulheres para diaconisa, eles dizem que a justificativa está lá em Romanos capítulo 16, verso 1. O que diz lá? Já abriram? Aí Romanos 16, 1 diz o seguinte: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos. E ele vai seguir aqui dizendo que essa irmã chamada aqui Febe, ela estava prestando serviço. A palavra aqui, está servindo a igreja, também é diaconia. E então alguns entendem que esse texto está mostrando que haviam mulheres diáconas, né? Vamos chamar assim, ou diaconismo. Acontece que essa mesma palavra que está aqui é aquela que está em todas aquelas ocorrências que a gente já viu, falando do sentido geral do serviço, que aí não só mulher como Febe, mas homem, jovem, todo mundo que tem capacidade, deve prestar para a igreja. O tema aqui não era voltado a título, e mesmo se eu usar esta palavra como uma exceção para dizer que aqui Paulo estaria falando sobre diaconisa, eu talvez deveria usar o mesmo para todos os outros textos onde a palavra aparece, e aí a gente iria chegar à conclusão que não existe diácono tecnicamente como Paulo fala a Timóteo. Então a conclusão que nós chegamos é que quando Paulo fala aqui no verso 11, de fato, ele está falando acerca das esposas dos diáconos. O professor Carlos Oswaldo faz uma distinção interessante. Por que ele não deu recomendações talvez para as mulheres, para as esposas dos pastores também? Porque a distinção que ele faz entre o pastor e o diácono é que o pastor deveria ser apto para ensinar. Mas vocês lembram que nós vimos no capítulo 2, o que Paulo fala a respeito do ensino? Que era uma prerrogativa do homem na igreja. Então, provavelmente, eu não estou sendo categórico, não foi mencionada atividades para a esposa do pastor, para não talvez fazer a distinção ou ficar implícito de alguma forma, então já que ela vai servir ao lado, ela também vai ser mestra na igreja, o que ele havia condenado anteriormente. Provavelmente esta é a causa. Então, de novo, eu quero brincar com os irmãos aqui, com as irmãs principalmente, né? A distinção que nós fazemos aqui, tendo apenas pastores homens e diáconos homens, é uma questão de fé, não é cultural, não é machismo, não é nada disso, é um entendimento da Escritura que nós temos, que pastores e diáconos devem ser homens. Agora vejam que na questão do servir, está incluso todo mundo que está aqui dentro desse salão. E olhando um pouquinho para estas coisas aqui, talvez a gente precisa começar a olhar as aplicações que esse texto pode trazer para nós. A primeira delas é que a palavra de Deus está desafiando todo crente a ser diácono de forma assim o mais ampla possível. Todos nós precisamos servir na igreja de Jesus. Todos nós. Vocês lembram a palavra de Jesus falando que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para... Pô, se Cristo veio para servir, agora eu vou ficar sentado aqui esperando que me sirvam?
uma questão para a nossa reflexão, uma aplicação. Essa palavra ela é, como eu disse, ampla e cabe para todos nós. Então, para que isso aconteça, o Senhor distribui através do Espírito dons e talentos a todos. Todas as pessoas podem e devem se envolver no serviço da igreja, porque a diaconia, no sentido amplo, foi dada para toda a igreja. Então, eu creio que assim, uma das coisas que talvez deva aborrecer ao Senhor é que servos seus fiquem esperando para ser servidos pela negligência e não buscam dentro da igreja oportunidade para servir, quando a palavra de Deus traz grandes desafios para o serviço, para todos nós. Agora vejam, queridos, que serviço, ele traz como implicação interações, comunhão, proximidade, e essa é uma tecla que eu tenho batido há muito tempo. Por que às vezes não servimos mais uns aos outros? Porque estamos distantes. É uma agenda do eu muito forte que impede a agenda do nosso. Por que eu não ajudo a suprir necessidade? Porque eu nem sei que ela existe, eu estou distante, eu estou longe, e a palavra de Deus está falando que a gente deve estar interagindo. E aí, para esse sentido, né, eu creio que a dinâmica da igreja ela vai ser tanto mais abençoadora quanto mais nós tivermos interações pessoais, porque a gente vai ver o serviço bombar na igreja, pessoas se importando umas com as outras, pessoas indo atrás de suprir necessidades, de ajudar, de poder chorar junto, de dar risada junto, de prestar a diaconia verdadeira como deve ser. Isso foi deixado para todos nós. Agora, claro, cada um vai dentro das suas possibilidades, mas o meu desejo é que todo mundo se sinta desafiado nesse sentido, aí com pessoas cada vez mais comprometidas. Agora, uma questão: o diácono, e agora falando tecnicamente, conforme Timóteo, não conforme o uso geral, né? O diácono escolhido, ele tem um papel importantíssimo na igreja, porque isso lhe é obrigação. Isso lhe é obrigação. Isso é o que o diácono tem que fazer, é lidar com pessoas, suprir necessidades. Por isso que dois polos fortes de trabalho para o diácono são as pessoas e a igreja prévia, a igreja estrutura, que é o que nos recebe, é o que nos acolhe, e uma estrutura boa nos serve também. Então, quem tem que fazer essa estrutura funcionar são os diáconos. Essa igreja aqui, queridos, é uma bênção muito grande. Eu me converti há muitos anos aqui, e olha como eu aprendi com os diáconos que nós tínhamos naquela época, continuei aprendendo muitos anos, fui diácono muitos anos, e até hoje nós temos pessoas que estão trazendo o texto bíblico a lume, quando ele diz que quem desempenhou bem o diaconato acabou alcançando preeminência. São pessoas preeminentes, respeitadas, honradas, pessoas que se falam, vale a pena escutar aquele irmão, que olha, eu vejo aqui o amor que ele tem, como ele serve, como ele trabalha na igreja. Então a gente vê, então, para o diácono escolhido, estas prerrogativas, elas são imprescindíveis, elas são fundamentais, a gente deve olhar. Então, um diácono, conforme 1 de Paulo a Timóteo aqui, é imprescindível que ele sirva com o coração e exiba para a igreja as qualidades e o serviço dedicado que a palavra de Deus traz. Não pode ser de outra forma. Então, por isso que o Senhor concedeu dons e talentos, e as pessoas, quando estão de posse dos seus dons e talentos, vão servir com muita eficiência em áreas específicas, porque foram dotadas dessa ou daquela habilidade, ou sendo um diácono. Então, tratar a palavra diácono no seu sentido restrito ou amplo é alguma coisa desafiadora para nós em termos do serviço para o próprio corpo, para nós ministrarmos um na vida do outro. Muito bem, agora eu vou falar um pouquinho só particularmente para quem é membro desta igreja. Semana que vem nós vamos ter eleição para diáconos. Há 2 anos atrás eu tomei por desafio, nós tínhamos aí 5 diáconos, e eu convidei outros tantos irmãos, outros 5, se eles se interessariam em prestar serviço para a igreja como diácono,
como se fossem talvez trainees, porque estariam entrando novos, para que a gente pudesse caminhar e ter um número bem grande aí de homens aprovados. Acontece que um grupo grande traz muitas dificuldades para encontros, para distribuição, as necessidades são muito grandes, e a gente percebeu que o modelo que eu tentei colocar aí, ele meio que naufragou no meio do caminho. Por conta disso, nós faremos eleições. E o que a gente deve prestar atenção, então, para escolher diáconos em face dos textos que nós trabalhamos, principalmente Atos e 1 Timóteo, né? A primeira delas é que um diácono deve ser alguém com um forte comprometimento com a igreja. Aquela pessoa que você olha e vê que ela é comprometida, porque tem assiduidade, ela está à frente, ela ama a igreja, quer fazer acontecer, está sempre ali, linha de frente. Linha de frente. Então, essa é uma questão que a gente deve orar para buscar aí nas pessoas, não é? O diácono também deve ser alguém que, por suas ações, ele conquista ascendência sobre as pessoas pelo seu envolvimento, não por ser patrão, por ser mandão. Então veja, se você começar como diácono a se envolver ou já vem se envolvendo com pessoas, você vai perceber que você tem ascendência. Essa pessoa talvez vai num momento de crise falar: ô irmão, ora por mim aí, ó, ou eu preciso desabafar com você e tal. Como é que você conseguiu essa confiança da parte dele, essa ascendência? Porque você mostra envolvimento. Então o diácono tem que ter envolvimento com pessoas, senão não vai conseguir desenvolver o diaconato, principalmente voltado para as necessidades das pessoas, conforme Atos. Olha, as viúvas estão com fome, vai lá olhar o que ela precisa, você traz a necessidade e a gente vê como vai suprir. Então, coisas que a gente tira da própria Escritura, pessoas com capacidade de aplicar ensino bíblico e exortação. Chegou numa família lá, você é um diácono. Aí você vai conversar: irmãos, como vai? Tudo bem? Vim filar um cafezinho, aquela coisa, vamos lá. Como é que a família está? Aí de repente surge um problema. O diácono tem que conseguir abrir a palavra e falar: olha irmão, então eu gostaria de repartir uma porção da palavra para ajudar a trazer um encorajamento, para ajudar a resolver esse problema, para encaminhar uma solução. Então é assim que vai ter ascendência sobre as pessoas como um diácono. Foi assim que historicamente fizemos aí, não é? Muito bem, também tem que ser alguém que notoriamente se aplica na organização, no cuidado da igreja, no seu patrimônio. Queridos, a história da igreja mostra a estrutura de uma igreja, ela é cuidada pelos diáconos. Então assim, tem dezenas de coisas para ser feitas numa igreja. A gente também tem coisas aqui relativas ao prédio, tem coisas para ser feitas. Tem que haver presença diaconal. Diácono tem que estar presente para abrir e fechar a igreja em todos os eventos. Tem uma série de coisas. Então nós precisamos resgatar essas coisas, porque não temos conseguido fazer com que elas aconteçam, e a gente vai orar e vai buscar pessoas que vão estar comprometidas com estas responsabilidades, para a gente poder voltar a uma dinâmica aí. Então eu botei 4 itens aqui a partir daqueles textos que nós lemos, resumindo aqui o que a palavra de Deus aponta para os diáconos. Primeiro, qualificação espiritual e moral. Se está repreensível, não pode exercer o diaconato. Mas também há uma segunda que eu quero chamar a atenção de vocês, queridos, que é disponibilidade, porque requer envolvimento. Então pode ter um irmão aqui que talvez seja o melhor exemplo de vida de santidade. Se ele falar que deseja ser diácono e falar eu não tenho tempo, ele está reprovado. Porque não adianta ter o coração, ter disponibilidade, mas se não pode fazer o que tem que ser feito, vai ser apenas nominal. Então percebem, é preciso casar algumas coisas que se entrelaçam. A terceira coisa também é o compromisso. Então às vezes é um grande homem de Deus e tem o tempo, mas não abraça bem o compromisso. Tem sempre outras coisas que talvez sejam mais importantes para ele do que o compromisso com a igreja. Então, se não tem um compromisso com alegria, pode ter as outras duas,
ou vice-versa, você pode trançar essas três do jeito que quiser, é preciso que as três aconteçam. Precisa ser qualificado, precisa ter disponibilidade e comprometimento. Senão, queridos, não dá para a coisa funcionar. Ela emperra, as coisas não andam, as necessidades ficam sem suprimento. Aí lá na frente, em algum momento, isso não é desabafo, é um comentário, é do mundo eclesiástico em geral. O que acontece quando alguma coisa desanda? Mas o pastor não viu, como se ele fosse onisciente, onipresente, onipotente. Percebem? Então, quando a igreja está com os seus líderes interagindo da forma adequada, as necessidades aparecem, elas são supridas, algumas de imediato, outras são trazidas para que a igreja como um todo dê uma olhada. E nós precisamos retomar uma dinâmica dessa. O que vai acontecer quando essas três coisas estão presentes? Vai haver sempre o reconhecimento, e até para a própria escolha, nós deveremos ver pessoas que têm estas coisas, talvez não andando tão bem, mas que a gente pode incrementar e fazer um desafio para fazer melhorar. Então nós temos muitas dificuldades, eu disse porque talvez a própria cidade que a gente mora às vezes dificulta as obrigações que os irmãos têm, mas é imprescindível que nós tenhamos diáconos que sejam biblicamente qualificados e habilitados, fazendo aquilo que nós precisamos, que nós esperamos deles como igreja, não é? Então, por conta disso, queridos, eu queria pedir a você que orasse bastante durante essa semana e pensasse em pessoas que já têm exercido estes papéis, que têm cumprido estas responsabilidades. E eu também durante a semana conversarei com alguns irmãos. Se você entender que alguém tem estas qualidades, você pode chamar e perguntar: irmão, você já pensou? Eles fizeram comigo, acho que com o Tadeu também, com o próprio Celso no passado. Irmão, você está pensando em ser um diácono da igreja? Eu estou vendo que você mostra o interesse, está sempre disposto, está aí, é uma pessoa que está caminhando, e aí você pode avaliar alguém que você tem enxergado nesse sentido aí. Também o que eu fiz, queridos, eu mandei uma mensagem para os 10 diáconos da igreja, pedindo para que cada um deles pudesse ver para o próximo exercício de 2 anos, conforme o momento que cada um está vivendo hoje, com trabalho, com outras obrigações, se ele pode ser alguém que, além da qualidade espiritual e moral que graças a Deus tem, mas se também pode ter disponibilidade e assumir o compromisso. Porque se não tem, queridos, não adianta a gente ter pessoas com o título e aí a coisa não acontece. Então eu pedi para que os 10 diáconos que nós temos hoje me respondam se para esse momento, a partir de agora, final de 2016, estão em condições de exercer o diaconato com estas prerrogativas, para a gente poder ter um elenco aí de homens que vai atender estas questões e vai suprir a necessidade da igreja. Então, pessoas que estão não só apegadas à palavra, como graças a Deus eu creio que todos são, mas tem que ter uma disponibilidade, um compromisso aí que é um pouco pesado para alguns. Não é vergonha para ninguém não poder. Não dá, pastor, estou trabalhando muito, a empresa está me exigindo. Amém, glória a Deus, você serve como diácono no sentido geral da palavra quando deve, você tem o coração na obra. O outro talvez fale: pastor, estou com tempo, poxa vida, está caminhando biblicamente. Aí começa, marca a reunião, não vem, dá uma tarefa, não acontece, manda uma mensagem, não vem resposta. Aí não dá, querido, porque aí é... Então eu preciso que nós entendamos que as coisas devem ser assim, porque é como a palavra de Deus vai nos exortar aí. Então, orem por estas coisas, perguntem para alguma pessoa, caso vocês tenham em vista alguém. Eu já recebi nome de irmãos, me foi passado, dizendo que querem ser diáconos conforme este perfil que a gente está buscando aí. E para nós encerrarmos aqui nessa parte, que é até uma orientação para a nossa eleição, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 20. Isso aqui vai servir para todos nós e é um desafio para a minha vida e eu tenho certeza para a de vocês também. Eu vou ler aqui em Mateus capítulo 20, a partir do verso 26, Jesus falando. Aliás, eu vou começar no 25.
Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Sirva aqui é diácono. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Diácono aqui também. Tal qual como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Aqui é diácono. E dar a sua vida em resgate por muitos. O próprio Senhor Jesus assumiu a tarefa de diácono, queridos, e todos nós podemos e devemos fazer isso. Isso vai dar uma dinâmica, é uma coisa extraordinária, uma igreja onde as pessoas, de forma recíproca, se entrelaçam e prestam assistência e amam de forma prática umas às outras. Isso vai ser uma grande bênção. Todos nós ganharemos quando a igreja tiver aí na sua totalidade, talvez, ou a grande maioria, imbuída desse ensinamento. Então vamos orar a Deus por estas coisas, que Ele possa aplicá-las à nossa vida. É sempre um grande desafio, mas é algo que o Espírito de Deus quer realizar em nós. Vamos orar. Senhor Deus, nós aprendemos com a Tua Palavra que o Senhor, que é o Rei dos Reis, Deus sobre todos os deuses falsos feitos pelos homens, o Senhor que nos amou de forma tão radical, afirma que veio para servir. E nós queremos aprender contigo, Senhor. E eu quero pedir a Ti, ó Deus, que cada membro desta igreja, que cada crente que aqui se congrega, seja tomado por um forte desejo de servir, de suprir necessidades, de auxiliar, de ser ouvido para quem tem um desabafo, de ser conselheiro para quem precisa de um conselho, de suprir com pão aquele que precisa. Trabalha nos nossos corações, Senhor. Nós queremos aprender a amar cada vez mais esta igreja e servir ao Senhor através dela. Que o Senhor possa abençoar o nosso serviço. Obrigado pelos dons e talentos, por habilidades que o Senhor tem nos dado para servirmos aqui. Também queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, nossa eleição para diáconos na semana que vem. Que Tu possas levantar homens desafiados, que estarão, ó Deus, além das suas qualidades espirituais e morais, disponíveis para servir de forma intensa e também comprometidos, ó Deus, mas com alegria por poder exercer esse ministério, que é tão importante. Então ajuda-nos, Senhor, e obrigado porque nós poderíamos ter aqueles modelos dos falsos deuses que são déspotas, tiranos, que ficam quase que como chicoteando os seus súditos, mas no Senhor nós encontramos o modelo servil, o modelo daquele que ama, que se inclina, que abraça, que está pronto para socorrer. Isso é uma grande bênção, que isso tudo possa nos contagiar de alguma forma, Senhor, que nós venhamos a experimentar a Tua presença aqui através do serviço dos nossos irmãos. Queremos orar por todas estas coisas, Senhor, pedindo perdão também, porque somos negligentes muitas vezes, Senhor. Às vezes há tantas coisas que nos fazem remar contra, Senhor. Às vezes é um cansaço, é a comodidade, é uma coisa pessoal, particular. Ajuda-nos, Senhor, a repartir as nossas vidas de forma servil aqui entre os irmãos, a praticarmos a verdadeira diaconia, para promover a honra e glória do Teu nome aqui nesta igreja, Senhor, e sermos desta forma uma luz que brilha aqui neste bairro para atrair pessoas. Queremos orar por todas estas coisas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe pela Sua palavra.